E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubes FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar a classificação do Botafogo para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Botafogo está classificado, venceu no Newton Santos e venceu hoje também no Barradão por 2-1. Sabíamos que não seria um jogo fácil, o Botafogo enfrentando um time de Série A do Campeonato Brasileiro, mas também sabíamos que se o Botafogo fizesse o básico, que era se impor tecnicamente para cima do adversário, que é o Vitória, como o Botafogo tem mais qualidade técnica, tem mais recurso, é mais bem treinado que o Vitória, o Botafogo venceria o jogo. É claro que você nunca tem nada certo no futebol, não existe nada certo, vitória certa, mas o Botafogo fez o que tinha que fazer. Um jogo no qual o Botafogo começa com Vitória pressionando, e eu já sabia que seria assim, você já sabia que seria assim, e os jogadores do Botafogo também já sabiam que seria dessa forma. O Vitória começar ali nos primeiros 20 minutos, gastando todo o seu gás, tentando pressionar, e foi isso que aconteceu. Só que o Vitória não conseguiu criar chances efetivas de gol. O Botafogo conseguiu fechar bem os espaços, não deu espaços para o Vitória, e o Vitória não teve nenhuma chance clara de gol no início da partida. O Botafogo faz o que? Segura esses primeiros minutos, o ímpeto do Vitória, tenta cadenciar o jogo aos poucos, e foi isso que o Botafogo fez. Quando conseguiu colocar a bola no chão, o Botafogo conseguiu marcar o seu gol no final do primeiro tempo com o Luiz Henrique. Já tinha tido chances até mais claras, o Luiz Henrique acabou perdendo uma chance clara, mas o Botafogo, quando adianta o seu time, quando o Cuiabano começa a jogar como o Arthur Jorge gosta, praticamente como um ala pelo lado esquerdo, Damian Soares avança como um ala pelo lado direito, traz o Luiz Henrique por dentro, traz o Júnior Santos, você tem o Savarino, você tem o Marlon Freitas, você tem o Danilo articulando o jogo, aí é onde o Botafogo é mais forte. E é assim que sai o gol. Então destaque também hoje para a boa partida que fez o próprio Cuiabano. Cuiabano foi o cara que, além de ter dado a assistência para o primeiro gol, no segundo gol também do Botafogo, ele tem a participação efetiva quando ele rouba a bola do Osvaldo e faz um bom lançamento para o Savarino, que acaba encontrando o Júnior Santos para fazer o segundo gol do Botafogo. Então foi isso, cara. O Botafogo sabia que ia sofrer, mas também sabia que se fechasse bem os espaços, o time do Vitória não era grandes coisas tecnicamente, e o Botafogo conseguiria em algum momento da partida, quando eles se cansassem, se impor tecnicamente no jogo. E foi essa a estratégia do Botafogo, foi isso que o Botafogo fez. O Vitória que tinha pressão, o Vitória que tinha que vir para cima, e vieram, só que não conseguiram arrumar nada. No segundo tempo também sabíamos que o Vitória ia tentar uma pressão inicial, e o Botafogo praticamente repete a estratégia. Deixa o Vitória ficar um pouco mais com a bola, deixa o Vitória abaixo, até que o Botafogo correu risco demais, porque onde o Vitória era forte era nas bolas paradas de escanteio. O Botafogo deixou muito eles chegarem com o cruzamento de escanteio, até sofreu um pouco, teve momentos que o John teve que fazer uma grande defesa no início do segundo tempo, mas o Botafogo dessa vez uma boa escapada de contra-ataque, com um cara que está vivendo uma fase extremamente iluminada, que é o Júnior Santos. Basicamente tudo que ele faz na partida vai dar certo, passe, domínio, arrancada, finalização. O Júnior Santos está fazendo as coisas e as coisas vêm dando certo. Você vê que ele é um jogador diferenciado tecnicamente e que, além disso, vive um grande momento, sabe? Aquela fase boa, ele tá naquela fase boa, o Júnior Santos, e tá se mantendo há bastante tempo já nessa fase boa, mostrando que não era só 2, 3 jogos, não. Ele vai ser esse jogador para a temporada no Botafogo. E aí o Botafogo faz 2-0, o Vitória já cansado, a torcida já pegando no pé, alguns torcedores do Vitória, inclusive, já indo embora. Eu acho até que o Botafogo dá uma cochilada em certo momento no jogo. O Vitória consegue fazer o seu gol depois das substituições que faz o Arthur Jorge. Ele acaba tirando o Cuiabano, que tinha acabado de levar cartão amarelo. Ele coloca o Hugo na lateral esquerda já no segundo tempo. Ele coloca o Gregory no meio de campo. Ele faz algumas mudanças no time do Botafogo. O Botafogo dá também uma queda ali física em dado momento na partida, dá também uma cochilada, estava com uma vantagem muito grande, né? Era 3 gols que o Vitória tinha que tirar para levar para os pênaltis. O Vitória consegue fazer o seu gol, numa bonita jogada até do Daniel Júnior, numa falha do Hugo, numa falha não só do Hugo, mas de todo o sistema defensivo do Botafogo. É algo que não pode acontecer, mas aconteceu. O bom é que não custou nada nesse jogo, assim a gente pode dizer. E depois que o Vitória fez o gol, o Vitória já não estava nem com forças para encontrar aquele gol, encontra aquele gol, e depois o Botafogo leva o jogo em banho-maria, parando aqui, parando ali,
conseguindo carregar a bola e o jogo termina sem o Botafogo sofrer mais nenhum lance ali de perigo do Vitória. Então eu acho que a classificação do Botafogo foi muito merecida, venceu o melhor time, venceu o time mais bem treinado e o time mais preparado para avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil. E agora sim a Copa do Brasil começa cada vez mais a funilar. De fato, agora os times mais fortes começam a ficar na competição e é aí que a brincadeira começa de verdade. Vamos ver então como é que foi a vitória do Botafogo em cima do Vitória. Começa com esse lance aí do Marlon Freitas, dando a entrada um pouquinho mais forte, mas vida que segue. Cobrança perigosa, como eu falei, o Vitória conseguia ser mais forte até nas bolas paradas do que com a bola rolando. Mas era o início que eu já esperava. O Vitória mais com posse de bola, com bastante imposição física, os jogadores tentando mostrar resultado para a torcida, tentando vencer o jogo na alma, na garra, na vontade. Só que todo mundo se cansa. Todo mundo é ser humano, todo mundo uma hora se cansa. É isso que eu quero dizer. E o Vitória não conseguiu aproveitar esse seu melhor momento na partida. O Botafogo fez uma boa marcação e nos cochilos que deu, como nesse lance, contou com a boa defesa do John. Olha aí, a bola que o Mateuzinho conseguiu colocar nas costas do Cuiabá e o John fez a boa defesa no lance do Janderson. Depois teve essa sequência de lances de bolas cruzadas para a área, teve até esse lance aí que assim, eu acho até errado você ficar vinculando isso a pênalti. Cara, isso não é pênalti em nenhum lugar do mundo e vai ser aqui no Brasil, seria vergonhoso se isso fosse marcado. Ah, mas ele tá segurando. Cara, isso aí é contato que acontece toda hora dentro da área, mano. Se você for marcar pênalti em todos os lances que acontecem isso dentro do jogo, é marcar pênalti direto. E aí o Botafogo protegendo, tirando os espaços. O Vitória, como eu falei, não era lá esse time tecnicamente brilhante, mas é um time de Série A de Campeonato Brasileiro, então você não pode cochilar. Mas o Botafogo conseguindo fechar bem os espaços, conseguindo tirar o espaço principal, que é na entrada da sua área. O Vitória tentava até demais centralizar o jogo em dados momentos da partida. O Botafogo estava com uma boa marcação no meio da área. E aí foi o primeiro contra-ataque que teve o Botafogo com o Luiz Henrique, mas vocês veem que era muita pouca gente, né, no início do jogo ali do Botafogo. Teve essa falta aí do Zeca cobrada. Essa aí foi uma bola parada pro Botafogo, que o Botafogo já estava começando a controlar mais a partida. Tava ficando mais com a bola, já não era um Vitória com aquele ímpeto todo para cima do Botafogo. Já era um Botafogo mais bem colocado dentro de campo. Teve até um lance que eu acho que acabou pesando e sendo decisivo nesse jogo, a discussão do Dudu do Atlético Goianiense com o Arthur Jorge, técnico do Botafogo. Dudu, aquele mesmo ali que tá com a bola. E depois daquela discussão, eu acho que o Botafogo deu também um gás a mais para vencer o jogo. Eu vou até passar para vocês essa discussão, se eu conseguir depois. E esse lance aqui, o Luiz Henrique tem que fazer o gol, né, cara? Que ele tem duas opções. A opção mais correta, já tirou a marcação, finaliza e faz o gol. Ou ele poderia ter rolado no Júnior Santos se ele não se sentisse confiante. Ele corta a marcação e tenta dar uma cavadinha para tirar do goleiro. Eu acho que ele tinha que ter, sabe, batido firme na bola e ter feito o gol. Tentou dar uma enfeitada e perdeu o gol naquele lance ali, mas já tinha sido a chance mais clara da partida. Você vê que o Vitória não teve nenhuma chance como aquela. Mais uma boa bola descoberta ali pelo centro, para o Júnior Santos. Ele corta e é travado na hora da finalização. Mas o Júnior Santos, cara, deve ser chato marcar ele. É o jogo todo se movimentando, arrancando, arrastando defesa. Meu Deus do céu. Difícil de marcá-lo. Jogada de escanteio do Botafogo. Jogada de falta cobrada pelo Savarino. Nada muito perigoso. Uma cabeça dele desviada do Bastos. E aí o Vitória tentando ser perigoso nas bolas paradas. O juiz, eu acho que era até para ter parado naquele lance, ele não para. E aqui o lance do gol do Botafogo. Esse gol do Botafogo surgiu a marcação alta do Botafogo. O Botafogo já estava tendo coragem e mais intensidade física nesse momento do jogo, pegando a marcação mais alta em cima do Vitória, força o erro do adversário, recupera a bola já ali próximo do campo de ataque. Tem a ultrapassagem do Cuiabano no passe do Marlon Freitas. O Cuiabano vai na linha de fundo. Um bom cruzamento do Cuiabano, vale a gente destacar. Por que eu falo que esse foi um bom cruzamento? É um cruzamento entre o zagueiro e o goleiro forte.
Se o zagueiro ou o lateral do Vitória aqui no caso tenta cortar essa bola, ele tem uma grande chance de fazer o gol contra, que é um cruzamento que vem forte, cara, do Cuiabano. Qualquer toquezinho pode colocar para dentro das redes, até ele fica com medo de fazer esse gol contra, deixa a bola passar e o Luiz Henrique tá para aproveitar no segundo pau e fazer o gol. Então, um bom cruzamento do Cuiabano vale a gente destacar. O Vitória vem para cima no segundo tempo. Vai vir naquele ímpeto inicial, no arranque da torcida, o Botafogo cedeu muitos escanteios pro Vitória. O John consegue fazer essa defesaça. Bola de calcanhar do Marlon Freitas ali. Mais um cruzamento Vitória para a área, chute do Yuri Castilho aqui, o Lucas Alter salva bem. Mas por mais que o Vitória tivesse com esse ímpeto aí, eu acho que o Botafogo conseguiu suportar bem também esse início de segundo tempo. Deu até mais espaço do que no primeiro, mas marcou o gol com mais rapidez. E aí o Júnior Santos tá de brincadeira, Júnior Santos. Tirou a marcação e fez o gol, hein? Que golaço do Júnior Santos. Baita puxada de contra-ataque do Savarino. Baita recuperação de bola no início do lance do Cuiabano. Gol muito bem construído do Botafogo. Um belo contra-ataque. E aí o Daniel Júnior, né, cara, que foi o jogador do Vitória que mais causou problemas pro Botafogo quando ele entra em campo. O jogador mais qualificado tecnicamente ali do time do Vitória. Inclusive, vale a gente destacar que o Daniel Júnior é um jogador que o Botafogo até já teve. Vale a gente destacar que há alguns anos atrás o Botafogo teve interesse no Daniel Júnior, que era cria do Cruzeiro. E a negociação na época acabou não evoluindo, o Cruzeiro não quis vender, eu me lembro muito bem disso. Fiz até vídeo analisando ele na época. Mais um bom lançamento aí pro Júnior Santos. Cara, o Júnior Santos é um perigo o tempo todo. Ele corta bem e na hora de finalizar fica na esquerda. Ele não consegue dar a direção ali. Vai na jogada do Vitória que o Gregor ele recupera, mordendo bem na marcação. E aí o lance do gol do Vitória, o Hugo leva essa caneta, o Bastos erra também ali. Mano, a zaga toda do Botafogo foi assim, foi uma lástima nesse lance, a gente pode dizer. Meu Deus do céu. Erraram tudo, todo mundo ficou, sei lá, perdido, sabe? Deu um branco na zaga do Botafogo. Mas foi isso, no final das contas, classificação do Botafogo. Destaques de hoje para boa partida do Júnior Santos mais uma vez. Bom jogo que fez o Cuiabano. Damian Soares eu acho também que fez um jogo legal, fez um jogo interessante. O próprio Marlon Freitas no meio de campo foi muito importante, ele e o Danilo, para fechar espaço de marcação. O Marlon Freitas importante também para controle de meio de campo em dados momentos da partida pelo Botafogo. O Savarino fez um bom jogo, teve uma boa movimentação. Hoje ele jogando um pouco mais por dentro. O Tietê, na hora de marcar, marcava ali quase como se fosse um meia pelo lado esquerdo. O Savarino centralizava mais, ficava mais na dupla de ataque com o Júnior Santos. Foi uma movimentação que funcionou, inclusive eles funcionaram como dupla de ataque no segundo gol do Botafogo. O Luiz Henrique fez um jogo que eu sei que ele pode render mais do que isso, mas foi importante, fazendo o primeiro gol e abrindo o placar para o Botafogo. O Bastos fez um bom jogo novamente, o Lucas Alter não comprometeu no jogo de hoje, e o John também foi um destaque positivo com boas defesas no gol do Botafogo. Dos jogadores que entraram, o Fabiano não teve muito tempo para mostrar muita coisa. Eu vi bastante disposição, bastante luta do Fabiano quando entrou. O Hugo não entrou assim tão bem, até acabou sofrendo ali o drible no lance do gol, mas a gente sabe que o Hugo tem algumas partidas que ele vai um pouco mais abaixo, tem outras partidas que ele joga muito bem, que ele faz gol, que ele decide pro Botafogo inclusive, mas é isso, cara. E o Gregor entrou também pegando bastante ali na marcação depois, e na reta mais final do jogo também o Matheus Ponte entra na partida, não compromete, joga apenas os minutos finais para segurar o resultado, tanto ele como o Patrick de Paula, que é importante estar voltando para ganhar minutagem. Beleza? Vitória e classificação do Botafogo merecidas. Eu ficando nessa, abração do Francesco, nós fui!